nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada, porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. No texto sagrado de hoje, Jesus nos dá um exemplo falando sobre essa tristeza que se transforma em alegria. Ele vai dar o exemplo da mulher que deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora, mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra mais dos sofrimentos por causa da alegria de ter dado à luz um homem, de ter um homem vindo ao mundo. Veja que aqui Jesus ele nos dá um exemplo que nos faz refletir sobre esse nascimento de Jesus em nós. Porque nós estamos seguindo para ser como Ele. Porque Ele mesmo disse, basta que o discípulo seja como o Mestre. E ser como o Mestre é ser igual ao Mestre. Por isso que esse nascer de Jesus em nós, ele precisa nascer em 3 áreas da nossa vida. E essas 3 áreas, elas precisam também, não só da graça divina, mas também de uma colaboração da nossa liberdade. Por isso que precisamos, para permitir com que Cristo nasça em nós, precisamos realmente ter essa atitude voluntária nessas 3 áreas. Primeiramente, essa atitude voluntária através da imitação dos atos de Jesus Cristo, das virtudes, onde nós vamos cada vez mais alcançando a justiça, a temperança, a fortaleza, a prudência, a humildade, essas virtudes humanas essenciais para que possamos ter os atos parecidos com os atos de Jesus. Só assim Jesus ele nascerá através dos nossos atos, nesse âmbito de manifestação externa e corporal da nossa vida, para a vida dos nossos irmãos, dos nossos próximos, para a vida do mundo. Só assim realmente a tristeza em nós se transformará em alegria. E essa tristeza do vazio, da falta de sentido do mundo se transformará em alegria por encontrar em nós essas verdadeiras atitudes, essas boas atitudes que dão sentido à vida de todas essas pessoas que estão sem sentido. A segunda forma de fazer Jesus nascer em nós é através das palavras. Porque na medida também que nós vamos conhecendo as palavras de Cristo, os ensinamentos de Cristo, mais nós vamos tendo a capacidade também de aconselhar. Aconselhar através dessa palavra que é verdade e vida, dessa palavra que vai realmente esclarecendo, iluminando as consciências e tornando as pessoas cada vez mais conscientes do verdadeiro caminho. Por isso que essas palavras, elas precisam estar realmente bem gravadas na nossa memória e na nossa consciência, porque é através dessas palavras que Cristo nasce em nós na medida em que nós vamos realmente manifestando e propagando e anunciando a boa nova da salvação. E essa boa nova que nós anunciamos é o próprio Cristo, palavra sendo manifesto e sendo transmitido àqueles que tanto necessitam. E o primeiro que se beneficia dessa palavra que é lançada pelo anúncio somos nós, porque o nosso ouvido é o primeiro que escuta. E na medida em que nós escutamos
a nossa própria palavra falando da boa nova da salvação, mais nós nos sentimos comprometidos em viver essa palavra. E aí, mais ainda, os nossos atos, eles vão se conformando, se transformando nos atos do próprio Cristo. Depois, a terceira forma que Jesus nasce em nós é através do pensamento. E o pensamento é um dos últimos realmente a ser como que modelado em Cristo, porque é dos pensamentos que nascem as intenções. E, naturalmente, podemos fazer muitas boas obras, mas se essas boas obras elas não têm reta intenção, essas boas obras elas podem até tocar a vida dos nossos irmãos, mas elas serão insuficientes para realizar uma obra de salvação na nossa própria vida. Por isso que Jesus ele precisa nascer também nos nossos pensamentos. Por isso que na medida em que nós vamos praticando as virtudes de Cristo, conhecendo as palavras de Cristo, mais essas duas primeiras atitudes que nós tivemos, elas vão fortalecendo a nossa consciência para que nós possamos sempre ter o ensinamento de Jesus, sempre ter a presença de Deus na nossa consciência, para que possamos realmente ter um verdadeiro discernimento diante da nossa vida. E esse discernimento diante da nossa vida é manifestação do Espírito Santo. Assim, tudo que nós contemplamos, que nós vivemos e nós escolhemos, contemplamos e vivemos segundo a lei de Deus, segundo o pensamento e ensinamento do próprio Cristo. Por isso que essa forma de manifestação de Cristo no nosso pensamento é sim, talvez, esse grande passo de crescimento e de maturidade espiritual, onde nós vamos realmente pensando como Jesus pensou. E esse pensar como Jesus pensou, isso nos traz sim verdadeira alegria, porque quando nós alcançamos esse estágio de crescimento, esse é o momento onde nós realmente vamos nos mantendo tão firmes nos nossos propósitos com Cristo, nosso comprometimento a Cristo, que nós somos capazes até de sofrer, de nos sacrificar e de morrer por aquele que realmente morreu por nós. Por isso que quanto mais nós vamos adentrando esse grande mistério de transformação, mais nós vamos permitindo com que Jesus nasça em nós. E Jesus nascendo em nós vai, dia após dia, transformando as tristezas em alegria. Dia após dia, realmente, ele vai realizando essa grande obra de plenitude, dessa participação da felicidade do céu já aqui nessa terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.